pessoal, então, estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso conteúdo de vetores. Na aula anterior, então, a gente fez uma introdução sobre o que era um vetor e agora, então, nós vamos ver a sequência das operações com vetores. Então, para a gente trabalhar com vetores, nós temos operações básicas de adição e subtração. Vocês podem ver que eu coloquei a mesma coisa 4 vezes no quadro. Por quê? Porque eu vou fazer adição por dois métodos, método do paralelogramo e método do polígono. Eu posso fazer a junção desses vetores de duas maneiras diferentes, mas a resposta final é a mesma. Assim como na subtração eu também posso fazer pela regra do paralelogramo e pela regra do polígono. Então, nós vamos ver quais seriam as nossas possibilidades dentro disso daqui. E depois, então, a gente vai tentar fazer um exemplo a respeito disso daqui. Bom, então o que nós temos aqui? Adição. Regra do paralelogramo. Vamos primeiro, então, para aquela que normalmente os alunos acham a mais trabalhosa, tá? Eu tenho que... A resposta, então, seria juntar o vetor A com o vetor B. Juntar esses vetores. O que eu posso fazer? Primeira coisa, eles estão separados. Então, eu preciso juntar. Mas, para isto, o que eu faço? Eu vou ter que transportar um destes vetores de maneira que eles se juntem. Cuidem, sempre que vocês forem transportar um vetor, vocês têm que transportar esse vetor mantendo todas as suas características. Módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, eu posso juntar o vetor A e o vetor B transportando o vetor A, que está aqui, para cá. Então, ele tem aqui para mim, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Eu vou transportar ele dali para cá. Vou botar ele junto com o B. Aqui, ó. Vou transportar do mesmo tamanho que ele era, na horizontal, e também com 4 unidades. Tá? Aqui está o vetor A. Olhem, o vetor A e o vetor A. Só que ele estava aqui, eu transportei ele daqui para cá. O que acontece é que aparece um ângulo aqui entre esses dois vetores. É um ângulo qualquer, vai depender da inclinação desses vetores. Na videoaula anterior, eu tinha vetores que estavam na mesma direção. Era mais fácil trabalhar com as operações. Aqui eles formam ângulos entre eles. Então, regra do paralelogramo. O próprio nome já diz, eu preciso formar um paralelogramo. Para isto, o que eu faço? Eu transporto, eu projeto o vetor A aqui em cima, então na mesma linha e do mesmo tamanho que ele tem, então com 4 unidades, assim como eu projeto o vetor B daqui para cá. Do vetor B, e tendo a projeção dos dois, formou a figura que nós chamamos de paralelogramo. A diagonal formada aqui no meio seria o que nós chamamos de resultante ou de resposta do nosso vetor. A soma do vetor A com o vetor B pela regra do paralelogramo seria esta. Cuidem, gente. Essa medida aqui de cima corresponde a este vetor, esta medida corresponde a este vetor e o vetor resposta fica aqui dentro, ele não pode sair para fora. Este seria o meu vetor resposta ou meu vetor resultante. Beleza, feito este, e agora? Este é a regra do polígono, do paralelogramo. E pela regra do polígono, o que muda? Da mesma maneira, eu preciso transportar um dos vetores, só que agora eu vou fazer uma figura diferente. Em vez de encaixar os dois vetores, ó, começando juntos, os dois começam juntos e os dois apontam para fora, regra do paralelogramo, agora um termina quando o outro começa. Então eu preciso encaixar o final de um vetor com o início do outro vetor. Por exemplo, se eu pegar esse vetor A
que está aqui. Antes eu transportei o A, eu vou transportar o A de novo. Só que eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui em cima. O início do vetor A vai encaixar com o final do vetor B. Lembrando que para a soma não interessa qual dos dois termos vai primeiro. Então, o que vai acontecer se eu transportar o vetor A que estava aqui? Vou colocar ele aqui em cima. Vetor A. Aqui. B terminou e o A era assim, horizontal, apontando para a direita. Se eu colocar, então, os vetores encaixados, o início do fim, o início de um com o fim do outro, eu tenho o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Eles formam o que nós chamamos de uma sequência de vetores. Então, daqui, aqui, daqui, aqui. Então, o meu vetor resposta vai unir o início de um deles com o final do outro. Ele fica aqui, ó. Vetor resultante aqui. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que esta resposta, tanto em uma figura quanto na outra figura, elas têm o mesmo tamanho. Então, eu posso fazer a soma dos vetores usando a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Tendo, então, o desenho, isso é o que nós chamamos de representação. Para a adição, nós vamos fazer a mesma coisa agora com a subtração. Bom, só que na subtração, eu primeiro preciso cuidar de uma informação. Esse menos aqui, ó. Este menos significa inverter o vetor B. Então, não é só juntar os vetores. Agora, eu tenho o menos, não é a subtração em si, uma subtração algébrica normal. O menos para os vetores significa o oposto de. Então, eu tenho que juntar o A com o oposto do B. Tá, mas e agora? O que é oposto? Na nossa aula anterior, nós discutimos sobre isso também. O oposto inverte o sentido do vetor. Então, o meu vetor B, que estava apontando para cima, agora ele tem que apontar para baixo. É assim que eu tenho os vetores agora. E o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esses dois vetores, pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo. Tá, e agora? Bom, eu posso pegar, por exemplo, este vetor A e transportar para cá, ou pegar o vetor A e transportar para cá. Então, eu vou fazer primeiro a regra do paralelogramo. Vou pegar o vetor A que estava aqui e vou transportar para cima, certo? Primeiro, então, eu inverti o B e agora eu vou fazer o desenho mantendo as características do A. O A era assim. A e o B. Sempre que eu tenho vetores que começam os dois juntos e eles apontam para fora, sempre é regra do paralelogramo. Então, o que eu tenho que fazer na regra do paralelogramo? Transportar esse vetor para cá e este para cá, para formar o paralelogramo. Então, aqui, ó, eu vou projetar o vetor A aqui embaixo, aqui, e vou projetar o vetor B aqui. Formei o paralelogramo. Formei o paralelogramo. Onde é que está a resposta? Aqui ou aqui? Sempre na diagonal, começando onde estão os dois vetores juntos. Então, a minha resposta seria daqui para cá. Aqui seria o vetor resposta da subtração A menos B. Cuidem, na adição não importa quem vai primeiro, porque somar 2 mais 3 ou 3 mais 2 dá a mesma coisa. Agora, na subtração faz diferença. Por quê? Porque o menos inverte o vetor. E eu preciso cuidar qual dos vetores que eu vou inverter. Feita a regra do paralelogramo, nós precisamos ver a regra do polígono. Primeira coisa, preciso inverter o B. Então, o B apontava para cima, eu vou tirar a flechinha dele que está aqui
Inverter o B significa que ele precisa apontar para baixo. Pela regra do polígono, o que eu preciso? Encaixar os vetores de maneira que quando um termina, o outro começa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, que está aqui, e simplesmente vou transportar ele para cá. Eu vou encaixar o A aqui. Onde termina o B, começa o A. Então, eu vou tirar o A que estava aqui e vou transportar ele para encaixar junto com o B. Não posso mexer nas características do vetor A. Eu já inverti o vetor B, porque ele era negativo. Encaixei o A aqui. E feito isto, cuidem, porque aqui também formou um ângulo, ó. Aqui também formou um ângulo. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso juntar os dois vetores. Regra do polígono, quando um termina, o outro começa. E a resposta é sempre do início para o fim. Então, o fim está aqui. Resposta. O que eu quero de novo mostrar para vocês é que a resposta, tanto numa quanto na outra situação, ela fica igual, fazendo o desenho. Isso é só uma representação da subtração pela regra do paralelogramo e pela regra do polígono. Tendo as duas no quadro, muitos alunos vão pensar assim, beleza, isso é desenho? E dá para fazer cálculo com isto? Sim. Muitas vezes, o que vai acontecer? Eles vão nos dar um vetor A com um valor, um vetor B com um outro valor e um ângulo aqui no meio. Vão nos dar um vetor A e um vetor B e vão nos dar um ângulo ali no meio. E vão nos pedir que a gente calcule qual é o módulo do vetor resultante dessa operação. Para fazer o módulo do vetor resultante, nós precisamos de uma formulazinha, que não é muito pequena, tá, pessoal? Infelizmente, ela é uma fórmula bem grande, onde eu preciso um dos vetores elevado ao quadrado, vetor A, no nosso caso nós usamos A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o vetor A ao quadrado, vezes o vetor B ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Mais ou menos... Por que, professora? Porque depende de o que vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer a adição, então vocês vão usar o sinal de mais. Vocês precisam fazer subtração de vetores, então vocês vão usar o sinal de menos. Cuidem que só vai mudar este sinal aqui. O primeiro sinal entre o A ao quadrado e o B ao quadrado não muda nunca. E dentro disso, então, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Caso forme 90 graus entre os dois vetores, por exemplo, tá? Vamos desenhar assim. Eu desenho aqui um vetor, digamos um vetor B e um vetor A, aqui, tá? Vetor A, formando 90 graus entre eles. Caso, este é um caso particular, cuidado. Caso o vetor seja formando o ângulo de 90 graus e eu precise a resultante, o que vai acontecer? Cosseno de 90 graus vale sempre zero. Cosseno de 90 é zero, então 0 vezes o B, vezes o A, vezes o 2 vai zerar todo este termo aqui de trás. O último termo some. E o que sobra? Sobra só o A ao quadrado e o B ao quadrado. Por quê? Porque se eu for fazer a adição do vetor, observem que eu vou ter que projetar os vetores, por exemplo, pela regra do paralelogramo, e o que eu preciso aqui no meio é encontrar a diagonal deste retângulo. E a diagonal do retângulo, ela pode ser calculada pelo Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras seria um cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado, então um dos vetores e o outro vetor, e aí hipotenusa seria
a nossa resposta, certo? Então, cuidem se o ângulo for de 90 graus. Seria ângulo reto, cosseno vale zero. Então, tanto para soma quanto para subtração, o cálculo fica o mesmo. Tendo, então, essa ideia, nós vamos tentar fazer um exemplo a respeito disso para vocês acompanharem como ficaria em números o exemplo disso, certo? Bom, pessoal, então, para a gente ilustrar melhor o que nós estávamos falando a respeito das operações com vetores, eu coloquei um exemplo no quadro para vocês terem uma ideia de como isso pode aparecer numa questão. Nós vamos trabalhar muito com vetores nos conteúdos que aparecem para frente. Mas para ficar mais claro agora, dentro do que nós estamos trabalhando, eu vou colocar um exemplo mesmo assim. Então diz assim, nosso exemplo. Determinar o módulo do vetor soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus e cujos módulos valem 6 e 8 metros. Faça a representação, dado que o cosseno de 60 é 1/2. É muito comum, tá, pessoal? É muito comum quando nós trabalhamos com vetores aparecerem os senos e cossenos para que a gente possa resolver a questão. Não é uma regra, mas é bastante comum. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu vou fazer a representação. Quem é o vetor A e quem é o vetor B? Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque eu quero soma dos dois vetores. É para fazer a representação pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo? A questão não disse. Então, tanto faz. Eu vou optar fazer pela regra do paralelogramo. Cada um faz como achar melhor. Eu gosto mais do desenho do paralelogramo. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar um vetor, aqui embaixo, com 8 metros. Eu vou usar, então, 1, 2, 3, 4 quadradinhos do meu quadro. 8 metros. 60 graus. 60 graus eu não tenho exatamente. Eu sei que assim é 90 e a metade é 45. Então tem que ser um pouquinho menos da metade. Um pouquinho mais da metade, desculpe. Um pouquinho mais da metade. Aqui. Eu tenho, então, um vetor de 8 unidades e um vetor de 6 unidades que formam entre si um ângulo de 60 graus. Sabendo disso, eu vou fazer o desenho. Os dois começam juntos. Quando eles começam juntos e apontam para fora, é a regra do paralelogramo. Então, eu vou projetar este vetor para cima, sempre com as suas características. Direção e sentido não posso mexer. Aqui, então. E vou projetar este para cá. O tamanho eu não posso mexer no tamanho nem na inclinação do vetor. Feito isso, eu tenho o que nós chamamos de um paralelogramo. Tendo o paralelogramo, então, onde começam os dois vetores juntos, eu vou desenhar o meu vetor resposta. Aqui, então, na diagonal. Vetor resposta vai estar aqui no meio. É a diagonal, então, do meu paralelogramo. Tendo a representação, eles pediram determinar o módulo. Módulo é o valor do vetor. Qual vetor? Do vetor soma destes dois. Lembrando que eles têm um ângulo entre eles. Então, R seria a resposta. Sempre que forem vetores que formam ângulo entre si, os dois vetores ao quadrado e somados, mais ou menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, sempre que eles formarem ângulo entre eles. No nosso caso, é vetor soma, então eu vou usar o sinal de positivo. R, a resposta, é raiz do vetor A mais o vetor B. Quem é o A e quem é o B? De novo, quando é soma não importa. Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes
o cosseno de 60. Cosseno de 60, 1/2. Agora vamos lá. R é a resposta. Raiz de 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Mais. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar estes dois termos. 6 vezes 8, 48. Somando, eu tenho raiz de 148. 148 o quê? 148 metros. Sempre tem que usar a unidade dos vetores que nós temos. Essa é a resposta que eu tenho. Porém, essa resposta, essa raiz, ela não tem um valor exato. O que pode acontecer? Ela pode aparecer, se for uma questão, por exemplo, de vestibular, uma questão objetiva, eu posso ter essa resposta de forma fatorada ou de forma decimal e aproximada. Então, essa resposta ela pode variar se for uma questão objetiva. Não tem raiz exata, daí vocês vão ter que olhar. Se não pede nada, eu posso deixar assim, mas pode aparecer para marcar uma resposta fatorada dessa raiz de 48 ou em forma de número decimal, que aí vocês teriam que fazer por aproximação. No caso, raiz de 144 é 12, então aqui seria 12, uns quebradinhos, certo? Mas dá para vocês perceberem que o cálculo, na verdade, é um cálculo bem simples de se fazer. É bem tranquilo. Então, aqui vocês têm um exemplo a respeito da adição de vetores que formam ângulos entre si. Tendo, então, uma ideia dessa parte das operações, nós vamos formar ainda uma terceira aula, um terceiro vídeo, para a gente ver como funciona a decomposição de vetores. Então, quem quiser pode acompanhar a nossa terceira aula da playlist com decomposição vetorial. Certo, pessoal?